Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem? Estou aqui hoje porque eu senti de fazer um vídeo diferente hoje aqui para o canal. Eu estou desde de manhã aqui na faxina da casa, nos afazeres da casa. Eu estava aqui areando o meu fogão, limpando o fogão e pensei, vou gravar um vídeo diferente. Vou gravar um vídeo diferente para o canal. Um vídeo mais íntimo, mais descontraído, né? Porque nós achamos que o Senhor, Ele manifesta o seu poder somente quando nós estamos de joelho orando ou em consagração. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Até porque quando o Senhor Jesus, o Senhor me trouxe essa passagem agora no meu coração. Até porque quando o Senhor Jesus ia de encontro à necessidade do povo, o povo estava numa vida totalmente errada, de pecado. Você lembra de Zaqueu, publicano, cobrador de impostos? Onde ele cobrava impostos, enganava o povo, roubava do povo, tirava mais do que devia. Ele está numa árvore. O Senhor Jesus fala para ele que ele descesse de onde ele estava, porque naquele dia o Senhor pousaria na casa dele, na casa de Zaqueu. Lembra da mulher samaritana indo buscar água no poço de Jacó, a qual o Senhor Jesus ele vai e muda o trajeto dele e passa por Samaria. A palavra do Senhor vai dizer que é preciso passar por Samaria, e ali ele muda o trajeto e passa em Samaria. Os samaritanos, eles eram inimigo do povo judeu. Eles não se davam bem, os samaritanos e o povo judeu, eles não se davam bem. E ali, o Senhor Jesus vai de encontro à necessidade daquela mulher, ao meio-dia, no sol escaldante. E ali o Senhor Jesus vai de encontro à necessidade daquela mulher. Uma mulher pecadora, uma mulher a qual estava no relacionamento. Desculpa aí, tá, irmãos, que caiu um negocinho ali do meu vídeo, ali embaixo, e eu tive que arrumar. Amém? Daí desregulou um pouco aqui o vídeo, mas voltamos aqui. Faxina e palavra. Então assim, irmãos amados, o Senhor Jesus, ele foi à necessidade daquela mulher, ao encontro daquela mulher samaritana, ao meio-dia. E ali o Senhor tem um particular com aquela mulher. Aquela mulher pega no ato de adultério. O Senhor Jesus chegou no momento certo e falou para o pessoal: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali automaticamente todos largaram sua pedra e saíram um por um. Então, se você olhar na Bíblia, o Senhor Jesus, ele sempre apareceu em momentos que aos olhos do homem era importuno. Não tinha chance alguma do Senhor Jesus aparecer naquele momento. Lembra da mulher indo enterrar o seu filho, a viúva de Naim? E ali então ela está indo enterrar o seu filho, porém o Senhor Jesus aparece e muda a história daquela mulher, daquele moço. Um milagre acontece naquela sociedade. Então nós temos esse pensamento de achar que nós temos livre acesso ao Pai só quando estamos de joelho, em jejum, em consagração, em oração. Irmãos, eu não estou falando aqui, irmãos, que não é para você tirar um tempo, não é. Eu mesmo, se você perguntar para mim, Kelly, você quer falar com o Senhor Jesus fazendo faxina como você está agora, ou tu quer ir para o teu quarto? Sem dúvida alguma. Eu preferi ir para o sol, para o banheiro, para o quarto e passar horas de joelho.
É o que eu amo, é o que me dá vida. Porém, o que eu estou querendo compartilhar com você nesse dia, que eu estava aqui areando o fogão, e o Senhor pega o celular e grava o vídeo, porque eu quero falar com alguém. É que quando nós estamos na correria, a gente acha que não tem como falar com Jesus. Não tem como falar com o Senhor, não. Não que não tem como falar com o Senhor, mas nós estamos tão concentrados aqui nos nossos afazeres. Às vezes, né, tem mulheres que se chateiam, que murmuram, que reclamam, que não tá bom, que não tá legal. E às vezes, né, os pensamentos vão longe. Ai, se eu trabalhasse fora, ou eu trabalho fora e tenho que trabalhar aqui dentro de casa, ou poxa, se tivesse alguém para me ajudar, uma empregada, não é bem esse termo, não é empregada, mas alguém para ajudar no serviço de casa, né, uma auxiliar doméstica, vamos dizer assim, uma melhor colocação, né, irmãos? Eu acho assim que seria mais fácil as coisas. Porém, nós esquecemos que em vez de nossos pensamentos voarem longe, ir para longe, quando vê nós estamos com uma mente cativa, aprisionada, irritada, uma mente isolada, uma mente contrária àquilo que diz a palavra de Deus, nós podemos nesse momento orar. Nós podemos nesse momento cantar um hino. Nós podemos nesse momento lembrar de versículos bíblicos, recitar e proclamar em voz alta dentro da nossa casa, do nosso lar, versículos bíblicos, versículos da palavra de Deus, e falar esses versículos da palavra de Deus e proclamar em voz alta dentro da tua casa, dentro do teu lar. Então nós temos esse livre acesso. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Nada agora nos limita a termos acesso direto com o Pai. Nada limita, nada. Nós não tínhamos acesso, nós não tínhamos. Era somente o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, uma cordinha era amarrada já no pé, no tornozelo. Se entrasse em pecado já era fulminado ali, caía duro no chão, já puxava pela cordinha, né? Porque não podia nem entrar para tirar o corpo, que era um lugar sagrado, santo. Já puxava o sacerdote ali que estava em pecado pela cordinha e já enterrava. Então, hoje nós temos o livre acesso. Hoje nós temos o livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos falar com Deus, orar ao Senhor, conversar com o Pai, cantar um hino de adoração a Deus, louvar ao Senhor. Nós podemos proclamar vida abundante em Cristo Jesus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós temos o livre acesso. Isso é coisa gloriosa. Então, em vez de eu estar aqui murmurando, reclamando, com os meus pensamentos em lugares que não precisariam estar, fazendo planos que não precisaríamos estar fazendo, a gente conversa com Jesus. A gente está aqui, Senhor, guarda meu filho na escola, guarda meu marido que está lá na roçada trabalhando, guarda minha mãe, meu pai, minha família lá em Joinville, guarda os meus parentes. Senhor, abençoa o culto hoje à noite tem culto na minha igreja local. Abençoa, usa o pregador, usa a esposa do pregador que vai cantar, Senhor, sabe? Vai falando, vai glorificando, vai adorando, sabe, igreja? O Senhor tem me levado num particular, assim, que nos dias que vai ter culto, na minha igreja local principalmente, eu começo a sentir uma graça, uma presença de Deus já no início da manhã, no início da tarde, sabe? E a gente vai glorificando, a gente vai escutando um hino, a gente vai cantando hino da harpa, a gente vai se preparando para o louvor, caso nós temos oportunidade, se precisar cooperar com a obra da nossa igreja, tem um louvor preparado, sabe? E o Senhor tem me levado assim para esse particular e tem sido tão maravilhoso, tão tremendo, sabe? Porque quando tu chega na tua igreja, tu tá tão já cheia de Deus, da palavra, de comunhão com Deus, assim, tu vai lá só para compartilhar, para dividir, para derramar aquilo que está dentro do teu coração durante o dia, sabe? Isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço, isso é algo assim que não tem como explicar.
Sabe, tu sair de casa cheia já da presença de Deus, aquela vontade de cultuar, aquela sede de cultuar. Então, assim, que vocês possam estar numa máquina de costura, glorifica a Deus. Tá meia doentinha numa cama, glorifica a Deus. Tá lavando um banheiro, glorifica a Deus. Eu lembro que no domingo, nesse final de semana, eu fui limpar os meus vasos, que cria aquela crosta no fundo e tava muito feio. E eu lembro que eu coloquei um produto para amolecer, tirei toda a água do vaso, coloquei um produto para amolecer, coloquei luva, tudo e fui esfregando. E fiquei mais de 1 hora lavando aquele vaso no domingo à tarde. Depois na segunda continuei o processo, que eu não tinha saído tudo e coloquei no outro banheiro também, joguei água quente ali. Gente, o vaso ficou novo, sabe? Mas eu lembro que eu fiz aquele serviço ali na hora que eu tava limpando o privado, eu até brinquei com meu esposo e falei, opa, que eu vou para os Estados Unidos lavar privada. Vou ficar rica lavando privada nos Estados Unidos, porque foi um trabalho difícil, mas foi um trabalho prazeroso. Por quê? Porque depois eu vi aquele vaso branquinho, novinho. Se você quiser uma dica, me chame no particular, porque o vaso ficou novinho. Eu peguei uma lixa, lixei todo o vaso, sabe? O vaso ficou branco, ficou aquela sensação assim de vaso novo, sabe? E eu lembro que uns dias antes eu tava muito inquieta, eu falei assim, oh, meu Deus, eu preciso comprar um vaso novo. E eu falei assim, Senhor, me dá condições de comprar um vaso novo. E daí o Senhor falou assim, ó, será que tu precisa de um vaso novo? Ou será que tu precisa de uma estratégia nova para deixar o vaso novo? E eu falei, Senhor, é verdade. E ali eu já fui pesquisando, né, o que precisava para deixar o vaso limpo, para tirar aquela crosta ali antiga. E ali eu já comprei alguns produtos, né, minha mãe comprou para mim, já usei no vaso. Gente, o vaso ficou novo. E eu falei, Senhor, às vezes o que a gente precisa é só mudar a nossa oração. É só mudar a nossa oração. E eu falei pro meu esposo, amor, eu estava orando errado. Eu tinha que orar para o Senhor me dar recursos e estratégia para deixar o vaso novo, não comprar um vaso novo. E eu lembro que quando a minha mãe comprou os produtos, ela disse que o meu vaso ali estava custando R$800. Imagina, R$800, aonde que eu ia ter esse dinheiro? E eu lembro ali que menos de R$50 a lixa, o produto e outras coisas a mais, o vaso ficou novo. Demorou, foi um processo longo, a tarde inteira de domingo e a segunda-feira do outro dia à noite, todinha limpando outro vaso. Gente, mas o vaso ficou lindo demais. Então tudo que nós precisamos às vezes não é de coisas novas, não é de algo novo, mas é de novas estratégias, novas coisas para que aquilo que nós temos se torne melhor, se aperfeiçoe, se torne novo novamente. Então ali limpando o vaso, o Espírito Santo já foi ministrando no meu coração. O que eu quero dizer para ti? Eu quero dizer para ti que mesmo limpando uma privada encardida, suja, para deixá-la nova, o Senhor está te ouvindo. Mesmo trocando fralda de bebê pequeno, eu sei bem como que é, porque eu troquei já fralda de 4 meninos, né? E é trabalhoso, é difícil, mas o Senhor está ali. Enquanto você troca a fralda, cuida da assadura do seu bebezinho, o Senhor está ali. Você entende que o Senhor, Ele está o tempo todo do nosso lado, nos ouvindo, nos escutando. Nós não precisamos estar de joelhos dobrados ou retirados, sabe? E achar que o Senhor só nos escuta ali naquele momento. Não, eu estou tendo algumas experiências em secreto com o Senhor, onde eu tenho visto a resposta de Deus, assim, em orações que eu tenho feito limpando a casa, varrendo a casa, cuidando dos filhos, sabe? Conversando com o esposo. Então, o poder de Deus, ele se manifesta de várias formas. E Jesus sempre apareceu em momentos que aos olhos do homem era o fim, não tinha mais jeito. Mas nesses momentos o Senhor Jesus apareceu e dialogou e conversou com pessoas em momentos onde eles não estavam prostrados, onde eles não estavam 100% perfeitos ou sem pecado. Ao contrário, Jesus apareceu para pecadores em momentos que eles estavam sendo apedrejados, estavam sendo condenados por homens à morte, estavam numa vida toda errada, e o Senhor Jesus aparece nesse momento para eles. E o Senhor leva vida e salvação para essas pessoas. Então nós vemos isso, esse evangelho que alcança pecadores, que alcança vidas tortas, que alcança
vidas que estão nas sarjetas, vidas que estão sem saída alguma, sem saída nenhuma, sem nenhuma perspectiva de vida alguma. O Senhor Jesus, Ele alcança essas pessoas. Eu quero dizer para você que não importa a situação que você esteja, se você tem trabalhado demais para sustentar a tua casa, se você tem tido, tem passado uma enfermidade, uma dificuldade muito grande, não tem força para dobrar os joelhos, para orar, sabe? Você que tem passado por momentos de tribulação, de dificuldade com o filho, às vezes no presídio, no centro de recuperação, sabe? E você acha que você indo a caminho desse centro de recuperação, indo a caminho desse presídio, o Senhor não está te ouvindo, o Senhor está te ouvindo, o Senhor está te escutando. Que você indo no ônibus, falando com o Senhor para visitar alguém no hospital que está enfermo, o Senhor não está te ouvindo, o Senhor está te ouvindo. Em todo tempo o Senhor está te escutando. O céu está te escutando. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai. O Senhor nos escuta. O Senhor te escuta. O Senhor te ouve. O Senhor te alcança. Sabe? Então, que nós possamos ter a certeza que mesmo em movimento, trabalhando, lavando, cozinhando, o Senhor está nos escutando, o Senhor está nos ouvindo. As suas mãos estão estendidas sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sabe? Que nós temos